Olá meninas, sou Marcela Moretti, psicóloga das Crossdressers e hoje eu trouxe um tema muito especial para vocês, que é saiba sobre a relação entre o crossdressing e a teoria da ânima de Jung. O que acontece é que todos os homens possuem a ânima. A ânima é a parte feminina que existe nos homens. Só que muitas vezes essa parte fica reprimida, inclusive de uma forma que ela nem venha à consciência. Por quê? Porque existe socialmente algo como o menino ter comportamentos femininos ser negativo, o medo dos pais reprovarem, de terem uma reação de medo, de choque ou de desaprovação, caso ele manifeste essa personalidade, essas características femininas. Mas o que acontece? Uma hora essa parte reprimida vai aparecer e geralmente ela aparece em torno dos 30 anos do homem, porque coincide com aquela crise da meia-idade. Então o homem começa a sentir muitas vezes que aquele eu dele idealizado não está trazendo uma total felicidade. É nessa fase que muitos homens abandonam a família, se divorciam, que eles comecem a refletir, e muitos buscam o crossdressing para conseguir aliviar esse sentimento. E o crossdressing, ele pode ter um lado muito positivo de integração entre o lado feminino e masculino do homem. Porque o homem, ele tem toda uma questão de força, de ambição, de resistência. Só que se ele não trouxer as características do seu lado feminino, como a compaixão, a espiritualidade, a beleza, a estética, a sensibilidade, a vulnerabilidade, ele pode se perder. Então, o crossdressing, ele pode vir como uma integração entre esse lado feminino e esse lado masculino. E também, quando o homem consegue fazer essa integração, muitas vezes ele vai perdendo aquele desejo de se montar, porque ele vê que ele conseguiu integrar essas características, que não era apenas uma questão de querer ser mulher ou de usar roupas femininas. Existe um desenvolvimento interior. O que acontece é que existe tribos africanas que fazem os meninos até ali o início da vida adulta, como um rito de passagem, se vestir de mulher, sabia? E o que acontece? Depois de umas 2 semanas, eles não aguentam mais se vestir de mulher. Talvez o mesmo acontecesse com os homens, com as meninas crossdressers, se elas pudessem de fato viver o crossdressing de uma forma mais livre, sem também aqueles medos, aquelas vergonhas, aqueles valores morais, sociais, que só fazem
com que ela reprima uma parte dela que pode trazer tantas coisas boas, que é a ânima, que traz essa questão da vulnerabilidade emocional, da compaixão, da estética. Então, o homem, quando integrado, ele consegue perceber essas partes positivas da ânima, que tem a ver com a beleza, com a estética, com a compaixão, e difere daquelas negativas, como a promiscuidade, a vaidade. Tem até toda uma questão também espiritual em relação a essa questão da ânima, porque se falava muito da questão da comunhão, que tinha mais a ver com a integração, com a aproximação. Isso tem muito a ver com a integração do feminino e do masculino. Ao contrário do que se chamava de agência, que tinha mais a ver com uma questão mais masculina, com a individualidade, com a independência, que são mais características da personalidade masculina. Mas todos nós precisamos integrar essas personalidades. A mulher cis também precisa integrar o seu lado feminino com o seu lado ânimos, que tem a ver com essa personalidade masculina, que é o que traz o que pra gente? A independência, que traz pra gente a ambição. Tudo isso é muito importante. E o lado feminino, ele empodera o homem. Isso é muito importante. Nós precisamos avaliar tudo isso. E aí fica uma reflexão. Por que não? Por que não expressar esse lado feminino de uma forma espontânea? Não como um hábito, mas sim como uma questão de uma integração. O crossdressing, quando ele é adaptativo, ele pode trazer um desenvolvimento emocional para o homem, porque existe uma integração do seu lado feminino e do seu lado masculino. Mas muitas vezes a gente vê um crossdressing que tem aí uma falta de adaptação, talvez porque a pessoa ela não consiga ainda vivenciá-lo da melhor forma possível. Então, viva a sua ânima, que tem muito a ver com a questão da alma. As teorias psicológicas todas podem explicar ainda a questão do crossdressing de alguma forma, mas dentre elas eu penso que a teoria da ânima de Jung consegue expressar melhor isso que precisamos entender a respeito do crossdressing. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Insta, @marcelaqmt, e agende a sua sessão online. Eu faço psicoterapia com valor social para as crossdressers e vai ser um prazer imenso te atender. Um beijo e boa integração para você.